Boa noite, bem-vindas a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificar a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Nesse mês de julho estamos com um tema, Criando Filhos para a Eternidade. E na terça-feira é o dia, então, que trazemos um entrevistado convidado ou uma entrevistada convidada. Hoje, no caso, se trata de uma entrevistada. Ela vai tratar o subtema Criando Filhos debaixo da oração. Então, eu vou aqui chamar a dona Catarina Weber, direto dos Estados Unidos. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Vamos ver se ela vai aparecer. Dona Catarina, muito bem-vinda. Obrigada. Então, vou apresentar rapidinho a Dona Catarina, mas eu vou precisar da ajuda dela. Dona Catarina tem quantos anos de casada? 48. 48 anos. Pense, vai fazer 50, bem pertinho. Que bênção, Dona Catarina, que Deus tenha sustentado essa união por tantos anos. Certo, eu vou tirar os comentários daqui a pouco. Quantos filhos, Dona Catarina, a senhora, Deus concedeu à senhora e ao pastor Ronaldo? 5. Aliás, Filhos. foram 6, mas teve o Caleb que Deus levou. Só viveu 12 horas, mas são 5 filhos. 5 filhos aqui e um no céu, certo. Então, o esposo da Dona Catarina é o pastor Ronaldo Weber. Você serviu no Brasil por quantos anos, Dona Catarina? 39. 39 anos. Aí a Dona Catarina, a senhora cresceu no Brasil e foi estudar nos Estados Unidos, né? E hoje está como missionária aposentada juntamente com seu esposo morando nos Estados Unidos. Qual é o estado Nova Jersey. e a cidade? Flemington. Então a Cristina e o Júlio estão por aí, né? Tem alguns filhos por aí por perto. Então, Dona Catarina, ela vai tratar esse tema sobre criando filhos debaixo da oração. E Dona Catarina realmente tem uma grande propriedade para falar do assunto, porque Dona Catarina, quem conhece ela, sabe que ela é uma mulher de oração. Dona Catarina marcou a minha vida ainda na adolescência. Eu a conheci na igreja assim que eu cheguei, uns 15, 16 anos de idade. E era marcante ver como ela era realmente um exemplo de mulher de oração. E como alguns estão comentando aí, mãe e esposa, realmente. A gente sabe que Dona Catarina é uma mulher virtuosa. Então, ela me ajudou a sistematizar a minha vida de oração, como ter cadernos. Eu vou já mostrar o que é alguns. Juntamente. E na prática, eu exercia muito esse tempo de oração com a irmã Antônia,
Antônia Bessa aí de Mossoró, irmã Rosa, guerreiras de oração juntamente com Dona Catarina. Aquela salinha da irmã Antônia tem muitas histórias para contar de oração, de vitórias que tivemos ali de oração. Tempos bons que realmente não tem como voltar atrás. Se alguém puder passar esse vídeo para a irmã Antônia poder assistir, seria uma grande bênção. Então, um abraço aí para as irmãs de Mossoró, irmã Antônia, irmã Rosa. Então, como eu falei, Dona Catarina me ajudou a sistematizar e hoje eu tenho meu caderninho de oração. Ela sempre falava que a gente deveria realmente anotar. E sempre que você dava um pedido de oração para ela, ela estava lá anotando. E aqui tem o meu outro fichário que eu realmente coloco por sessão. Também tem o meu calendário de oração no computador, onde eu coloco os pedidos diários ou pessoas específicas para orar diariamente. Também tem o meu potinho. Esse ano eu criei mais uma coisa nova. Criei um potinho onde eu coloco lá os pedidos já atendidos. Foi algo que eu aprendi também com Dona Catarina. E eu pretendo, no mês de novembro, poder tirar e poder rever as bênçãos de Deus ao longo desse ano. Então, graças a Deus por Dona Catarina, certamente a palavra de Deus diz assim, lá em Tiago 5,16, que muito pode a oração de um justo, muito pode. Então, certamente a vida de oração de Dona Catarina abençoou muitas vidas. Certamente ela viu almas se converterem, vidas serem consertadas, lares serem restaurados, desviados voltarem e se consagrarem ao ministério. E certamente muitas outras dádivas Deus concedeu a ela, porque Deus concedeu a ela esse privilégio de poder então estar desenvolvendo esse ministério através da oração. Então, graças a Deus pela vida de Dona Catarina. Hoje mesmo, uma irmã, antes desse estudo, me contou um testemunho de que a senhora ora pelo esposo dela e o filho. Então, fiquei assim, maravilhada. E esse ano eu até procurei a irmã Catarina para poder dar a ela um pedido bem especial e específico, porque eu sei que se você der um pedido a ela, ela realmente vai orar. Esse ministério da Dona Catarina é algo assim grandioso, maravilhoso, que abençoa até a terceira geração, né? Os seus netos. Não sei se ela já ora pelos bisnetos, mas uma coisa eu sei, que ela já ora pelos netos, os esposos dos netos. Então, assim, a vida de oração da Dona Catarina é uma bênção. E não somente ela me abençoou, mas a segunda geração dela também. Eu me recordo que quando eu estava saindo do seminário, há 4 anos atrás, foi um período tão difícil na minha vida, onde eu precisava de tanto encorajamento. A gente olhava ao lado e não via. Sabe aquele momento que a gente via na vida do rei Davi, que Deus tirou as muletas? No meu caso, Deus tirou todas as muletas. E aí eu recebo, num belo dia, acho que no dia que eu estava mais precisando, Deus sabe nossos limites, e eu recebo uma cartinha que veio direto de Fortaleza, da filha da Dona Catarina, a Cristina, esposa do Júlio. E essa cartinha foi para mim como um bálsamo, um divisor de águas que trouxe um grande encorajamento para a minha vida. Essa carta dela eu guardo até hoje, fazem 4 anos, e eu pretendo guardar pelo resto da minha vida. Eu não sei se a Cristina sabe disso. Se ela não sabe, ela vai ouvir depois esse vídeo e ver. Essa carta foi escrita por ela, mas veio de Deus para mim, como um grande encorajamento para que eu pudesse, então, continuar fazendo a vontade de Deus, porque o que é plano de Deus na nossa vida vai acontecer. Então, graças a Deus pela vida dessas mulheres de Deus que nos ensinam a orar. Então, Dona Catarina está aqui, eu já tomei 10 minutos dela, e ela vai ficar, então, à vontade para expor o assunto da forma que Deus colocar no coração dela. Espero que você esteja, então, com o coração aberto para ser instruído. As que estão aqui online, temos poucas ao vivo, mas muitas outras irmãs vão assistir depois. O alcance chega em torno de 200, 250 mulheres. Talvez alguns homens também estão tendo acesso a esse material. Então, fique à vontade, Dona Catarina. Que Deus abençoe esse momento. Muito obrigada por sua vida me abençoar assim, dessa forma também. Tá bom, então. Eu agradeço a Deus. É a primeira vez que eu faço live. Eu conheci Gisele, como ela falou, lá na igreja de Mossoró. Então, eu tenho orado por ela, acompanhado no seminário, no APEC. E agora, por último, esse novo ministério, que eu fiquei feliz com essa iniciativa dela de começar, durante a pandemia, um novo ministério. Semana passada eu assisti
um de seus programas para as crianças e eu fiquei surpresa em vê-la tocando violão. Eu não sabia desse talento. Então, o tema para hoje é Criando Filhos Debaixo da Oração. E eu agradeço a Deus porque eu tive a bênção de ter uma avó e uma mãe que eram mulheres de oração. Então, hoje eu quero compartilhar um pouco de meu testemunho e vários versículos da Bíblia que são importantes para nossa vida de oração. Então, a minha avó, quando jovem, ela estava é, buscando a vontade de Deus e pensando de ir para a China como missionária, mas Deus fechou a porta. E quando um fazendeiro, temente a Deus, pediu ela em casamento, ela sentia que era a vontade de Deus. Mas mesmo antes de ter filho, eles já oraram, entregando os filhos a Deus para missões. E, e eles tiveram 6 filhos. 4 desses filhos foram ao Brasil como missionários. Uma casou com um pastor e o mais novo ficou na fazenda. Então, a minha mãe conta que a primeira vez que passou um avião lá na fazenda que eles viram, um irmão dela disse: Eu nunca vou andar num desses. E a minha avó disse: Olhe, você não sabe o que Deus tem planejado para a sua vida. E realmente, muitos anos depois, ele foi como missionário para o Brasil. E meus pais, sim, que eu ia falar, então, meus pais, meus avós tinham 22 netos crescendo no Brasil. E desses 22 netos, 10 voltaram como missionários e hoje tem 4 bisnetas que estão servindo a Deus. É, em vários lugares, não só no Brasil, né? Cristina, que ela já falou, está em Fortaleza com seu esposo Júlio, missionários ao ANSI. A minha caçula Esté é missionária junto com seu esposo na Guatemala. Até que eles não puderam vir, queriam estar aqui quando Cristina estava aqui, mas não conseguiram o passaporte do mais novo, o aeroporto está fechado, mas eles estão servindo a Deus lá. E tenho uma sobrinha, Rosinha, talvez alguns vocês chegaram a conhecer em Fortaleza, mas ela tem ido para a Indonésia, alguns países na janela 1040. E outra, é, deixa eu ver, filha de minha prima, esposa de pastor, lá em Vitória da Conquista, em Bahia. Então, vê como é que as decisões que a minha avó tomou como jovem, a obediência de minha avó, então abençoou a família e, e também o mundo, não é? Então, agradeço a Deus por essa herança espiritual que eu recebi. A minha avó orava diariamente pelos filhos que estavam no Brasil, e naquela época meus pais foram para o Brasil em 1954. Naquela época não tinha telefone, DDD, era só cartas. Levava uns 15 dias para chegar, mas toda semana ela escrevia para cada um dos filhos, mandava versículos, para encorajar eles, né, em sua obediência a Deus. A única maneira mais rápida de comunicar era quando, às vezes, nascia um filho e você podia encontrar um radioamador que ligava pelo rádio para um telefone nos Estados Unidos, lá ele ligava, mas era bem complicado, era caro, então era mais mesmo só as cartas. Mas realmente a oração é um privilégio muito grande nós termos acesso direto ao nosso Pai espiritual, ao nosso Pai no céu. E, e quando nós pensamos em nossos filhos, que realmente são um empréstimo de Deus, não é? Para nós treinarmos esses filhos para que eles possam servir ao Senhor. E então, oração é indispensável na vida
de uma mãe que está dedicando os seus filhos a Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui em Hebreus 4, 15 e 16, que fala porque Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nosso semelhante, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E quando eu estava preparando para casar, minha avó disse: Olha, você vai precisar, Tiago 1,5. Marque, porque vai ter momentos que você não sabe a coisa correta que deve fazer com o esposo, com filhos, e você tem acesso direto, qualquer hora, de pedir sabedoria a Deus, para que Ele possa lhe ajudar. Também temos Jeremias 33, 3, que diz: clama a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Né? E nós temos muitos exemplos da prática e oração na Bíblia. Oração é ação. Então, eu vou só mencionar alguns exemplos. Temos Ana, que orou pedindo a Deus um filho, que deu Samuel. E temos Daniel, que foi fiel em oração, mesmo quando ia enfrentar a cova dos leões, porque ele permaneceu firme em oração. Ele orou pedindo interpretação do sonho do rei. E Davi, que enfrentou muitas dificuldades, perseguição de Saul e problemas na família. E muitos dos seus salmos podem servir de modelo para nossas orações. Um dos meus prediletos é Salmo 19, 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor. Rocha minha, libertador meu. E talvez algum de vocês conhece o corinho com esse versículo, que eu também gosto muito. Você pode cantar como oração durante o dia, na pia da cozinha, onde for. É, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Então, é uma oração muito boa que nós realmente precisamos, que Deus guarde as nossas palavras. Muitas vezes no lar é o lugar mais difícil, com aquelas pessoas, pode ser com seus filhos, com seu esposo, que você precisa que Deus lhe dê as palavras certas, não é? Nós também temos o apóstolo Paulo, que tem muitas orações de Paulo nas epístolas, Efésios 3, 14 a 21, tem Colossenses 1, 9 a 12, 1 Tessalonicenses 3, 11 a 13, e também tem em 1 Tessalonicenses 5, tem aquele versículo bem conhecido de 3 palavras, orai sem cessar. Não é? E, e teve um estudo que alguém cantou um corinho, que é dos versículos antes e depois, 16, 17 e 18, é assim: regozijai-vos sempre, esta é a vontade de Deus, orai sem cessar, esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para com você. Lindo. Então, temos também Jó, que fala que ele orava de madrugada pelos filhos. E, acima de tudo, nós temos Jesus, que deu exemplo de oração. Né? Jesus fala que
especialmente no livro de Lucas, destaca a oração. Parece que no capítulo 5 fala que Jesus foi para um lugar solitário para orar. E no capítulo 16, fala que Jesus passou a noite orando antes de escolher os seus discípulos. No capítulo 11, fala que quando Jesus terminou de orar, os discípulos chegaram: Senhor, ensina-nos a orar. Tem capítulo 18 de Lucas, que Jesus fala sobre uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E vocês conhecem a oração de Jesus, né, orando no jardim de Getsemane. Jesus orou por Pedro, falou vigiai e orai. E uma passagem que minha avó dizia que era muito preciosa era João, capítulo 17, que nós temos o capítulo todo, é a própria oração de Jesus. Então, se Jesus, sendo Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais nós, com nossas falhas, fraquezas, né, precisamos orar. É verdade. Agora, aqui na prática, eu falei de alguns exemplos e também na Bíblia nós temos orientações sobre oração, porque a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Então, Salmo 5, verso 3 fala: De manhã, Senhor, te apresento minha oração. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, eu gosto de acordar cedo. E, e então, quando eu acordo, antes de sair da cama, eu canto na minha mente. Não sei se alguém já tem feito isso, mas para não incomodar meu esposo, que sempre gosta de dormir um pouco mais, quando eu acordo, eu canto esse corinho na minha mente. Bom dia, Senhor, te amo, Senhor. Qual o seu plano para hoje? Usa-me, Senhor. Te Uau, louvarei, te 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 louvarei, e me alegrarei. É, que lindo. a minha mãe, eu contava para ela e ela contava, né? 8 vezes, contava nos dedos, te louvarei. E realmente, esse corinho eu aprendi de Romilda, que tinha um programa muitos anos atrás, só que Preciosa. ela ensinou inglês e eu traduzi para adaptar para vocês. Ótimo, ótimo. É, mas é muito bom começar o dia dando bom dia ao Senhor e, e então quando começou a pandemia, eu estava mais tempo em casa, meu filho não estava indo para o trabalho, então eu tinha mais tempo sozinho com Deus, quando eu acordava cedo, que eu gosto de levantar cedo. Então eu tinha o meu tempo sozinho com Deus na sala, no quarto desocupado. Mas quando chegou visita, veio a filha de noivo de Polly, né, a minha neta, depois veio Cristina e não tinha mais quarto desocupado na casa, estava cheio de gente. Então eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer, e lá no fundo do nosso quintal tem um depósitozinho. Então lá a gente guarda a máquina de cortar grama, carro de mão, ferramenta, escada. Eu tirei o carro de mão, dei uma arrumada lá e então coloquei uma cadeira embaixo de uma janelinha e lá então se tornou meu lugar secreto para eu ir cedo ela pela manhã lá e ter silêncio, não. E também outra coisa que eu comecei, já que eu tinha mais tempo disponível, não estava saindo de casa, eu, peguei meu cantor e eu comecei com o número 1 do cantor, e então cantava alguns hinos cada manhã e fazendo daqueles hinos minha oração a Deus.
tem alguns hinos de convite, não é, no cantor. Eu ia na sequência, então, enquanto eu cantava, eu estava, assim, como se dedicando, pensando uma pessoa descrente, que ele tinha pedido oração, então, orando. E as músicas que eu não sabia, então, eu lia como poesia, ou então eu fazia minha própria melodia. Então, eu Pronto. fazia isso primeiro e depois o meu tempo de oração, mas tem sido uma bênção. E quando eu acordo, às vezes, que eu acordava de madrugada para ir para o banheiro, e eu achava, não, está muito escuro, não vou me. Eu preciso descansar mais um pouco. Então, eu me deitava, mas quando eu me deitava, eu então cantava na minha mente de novo um corinho, acho que antigo, que eu aprendi no interior, no Ceará, que fala assim: de madrugada ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego hoje a ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego hoje a ti. Aí tem outras estrofes que diz: a estrela d'alva ainda brilhava, eu já buscava a face do Senhor. O mestre ouvia quando eu dizia os meus problemas para resolver. Então, esse é um coro que sempre, de vez em quando, eu estou cantando. Agora, para vocês que não gostam de acordar cedo, tem Salmo 55, 17, que fala de tarde, pela manhã ao meio-dia, estou levantando minhas queixas, minhas lamentações, e o Senhor escuta a minha voz. Então, algum de nós, como no meu caso, eu gosto de acordar cedo, outros talvez tenham o seu tempo à noite, mas nós temos esse privilégio de orar e, e podemos, mas nós temos também problemas que prejudicam a oração, porque Satanás ele procura impedir as pessoas de orar, porque ele sabe o poder da oração e muitas vezes não é assim um pecado grave em sua vida, mas é que a pessoa fica ocupado demais no corre-corre e não faz como prioridade o seu tempo sozinho com Deus. Então, nós temos que reconhecer nossa necessidade de ser mais fiel na oração, pedir ajuda a Deus. Como no caso dos discípulos, em Lucas 11, quando eles escutaram Jesus orar, então ele disse: Jesus nos ensina a orar. Eles sentiam a necessidade, né? E nós também, quando nós sentimos que devemos orar mais, podemos, né, também pedir a Deus que Ele possa nos ajudar. Então, aprende a orar orando, né? Como se vai aprender a nadar, tem que entrar na água, tem que começar do primeiro você vai orar, você vou orar 5 minutos, você ora na mesa, você ora quando acorda, mas eu comecei nesse período, eu tinha um coisa de marcar tempo, eu marcava 15 minutos para orar. Mas muitas vezes tocava e eu ainda tinha mais assunto para falar com Deus. Então, ficava estendendo mais o tempo. Isso é uma bênção de ser aposentado, que não tem filhos que estão precisando, né, a sua atenção. Mas muitos pais crentes estão tão ocupados com, assim, se preocupa muito com a área de saúde, vacina, roupa, banho, escola, muitas coisas que não são errados, mas que precisam ter cuidado para não negligenciar a parte espiritual, porque nós precisamos orar pela salvação de nossos filhos, que eles aceitar Jesus. Eu agradeço a Deus porque foi a minha mãe, eu tinha 5 anos, ela orou comigo
para aceitar Jesus. E Cristina também teve o mesmo privilégio de orar com sua filhinha, com 5 anos, eu acho, também, para receber Jesus como Salvador. Que E bem. então, a maior herança que nós podemos dar para os nossos filhos é lhes ensinar no caminho do Senhor. E muitas coisas que eu aprendi com minha mãe, não foi que ela me deu uma apostila que disse assim, é isso que você deve fazer. Mas eu aprendi muitas coisas só observando a minha mãe, vendo a maneira que ela tinha as suas prioridades, né, a parte espiritual. E tem um dizer que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz, né? Então, se nós dissemos para os nossos filhos que oração é importante, eles precisam nos ver orando, saber que mamãe separa esse tempo para orar, mamãe está orando por mim. Então, isso é importante. Eu tenho escrito na minha Bíblia uma frase que eu achei importante. A instrução de filhos é uma profissão onde precisamos saber perder tempo para ganhar tempo. Então, talvez você tenha muitas coisas para fazer, mas você tem que pedir sabedoria a Deus e saber se ali qual é a nossa prioridade, o que é mais importante, o que é que eu posso deixar para depois. E a oração tem que ser primeiro, né? A parte espiritual, investindo na herança espiritual de nossos filhos. Algumas pessoas podem até fazer poupança para os filhos, né? Separar dinheiro, mas a herança espiritual é uma coisa que nós precisamos, né, investir também. Um versículo que eu encontrei é 1 Samuel 2:26, é bem parecido com Lucas 2:52, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, não é? Que fala que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o próprio Jesus fala que ele cresceu diante de Deus e dos homens. E quando 1 Samuel 2:26 diz que Samuel crescia em estatura, que é crescimento físico, e no favor do Senhor e dos homens. Então, em primeiro lugar, deve ser o favor de Deus, não é? Então, nós precisamos orar para que nossos filhos e netos possam crescer diante de Deus, né? Eu tenho alguns netinhos que são bem tímidos e quando eles chegam na minha casa, eu digo, olha, vamos orar na refeição. Alguns deles ficam com vergonha. Eu digo, olha, é importante, eu quero escutar você aprendendo a orar. E, Sim. e nós podemos usar orações na Bíblia para aprender a orar espiritualmente por nossos filhos. Então, tem aquele trecho que eu falei em Colossenses 1:9 a 12, eu tenho usado ele para colocar o nome de um filho, porque isso nos ajuda. Às vezes a gente, né, ora para ajudar os filhos nos estudos, pela saúde, mas reforçando o seu crescimento espiritual. Então, se você quiser acompanhar Colossenses 1:9, fala: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por, você coloca o nome, vamos dizer Maria, e de pedir que Maria transborda de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que Maravilhoso. a fim de que Maria viva de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, e que Maria frutifique em toda boa obra e cresça no pleno conhecimento de Deus. Que Maria seja fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória, e que Maria tenha toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, é uma maneira de nós pegarmos a oração da Bíblia e colocar o nome de
de um filho, de um neto, né? Ai, que Agora, bênção, muito bom. agora nós temos muitas promessas de oração. Um dos bem conhecidos seria Filipenses 4, 6 e 7, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, né? Então, essa é uma grande promessa que nós podemos entregar a Deus. Se tem um filho que tem problema com comportamento, um filho rebelde, então nós podemos, não é, estar entregando a Deus em oração este filho. O versículo predileto de minha mãe era Efésios 3:20, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando eu tinha 4 filhos pequenos, nós passamos 11 anos trabalhando em Recife, e minha mãe quase toda semana mandava uma carta, e então muitas vezes ela terminava a carta com esse versículo. Ela dizia: Deus é fiel e tudo pode. Então, até hoje, agora que eu estou, é, a minha mãe já está com Cristo, e muitas vezes agora, quando eu escrevo uma carta para alguém, eu também termino com esse versículo. Agora, criar filhos é uma responsabilidade e alegria que dura a vida toda, né? É difícil acreditar que eu já tenho 4 filhos com mais de 40 anos, Uau, mas eu continuo orando por eles, né? Lhes apoiando em oração. amém. E a Bíblia exige que nós possamos aplicar os princípios de Deus em nossa vida e também transmitir aos filhos dos filhos. Agora, recentemente eu decorei o Salmo 103, que tem 22 versículos, com a irmã da igreja. Então, nós começamos, ela vinha na minha casa e a gente dizia os versículos, mas começamos no início de março. Mas aí, quando começou a pandemia e não podia mais a gente ter esse contato, a gente fazia no WhatsApp, cada sábado a gente dizia um versículo, um, dois, três, quatro, cinco, na próxima semana. Então, quando eu cheguei no versículo 17, eu estava decorando inglês, que era alguém de Honduras que nunca tinha aprendido o versículo em inglês, e eu estava incentivando ela para começar a decorar versículos em inglês. Então, eu digo, vamos aprender juntas. E no versículo 17 fala que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Eu digo, aqui os meus netos, eu tenho 17 netos. Uau, E, e bênção. então eu procurei outros versículos que eu já conheci, Deuteronômio 4 e 9, que fala de você transmitir aos filhos dos filhos, não é? E também em Salmo 78, todo aquele capítulo, mas fala que nós devemos transmitir para a geração vindoura os louvores do Senhor e as maravilhas que ele fez. E vocês que têm os filhos pequenos ainda, mas é muito bom a gente contar, assim, tipo um testemunho. Eu tinha uma pedra lá em Mossoró, que uma vez nós fomos numa viagem e furou o pneu, e aquela pedra a gente estava usando para escorar, não sei, o macaco ou alguma coisa. Eu trouxe aquela pedra para casa e contava para os netos. O Senhor nos ajudou nessa viagem. E para Uau, você contar para os filhos, para os netos, alguns livramentos que Deus lhe deu. E então contar, assim como os filhos de Israel
precisavam lembrar os netos, né, como atravessaram o Mar Vermelho, como Deus mandou o maná. Então, é transmitir para a nova geração. Quando meu esposo tomou a decisão de vir se aposentar nos Estados Unidos, eu fiquei triste, foi difícil para mim, porque eu preferia ficar no Brasil. Naquela época eu tinha meus pais idosos morando com o irmão, mas quando. E os ministérios em Mossoró estavam indo bem, fazia 15 anos que a gente estava em Mossoró. Então foi difícil sair, mas eu comecei logo orando que Deus nos desse uma casa em Nova Jersey, para ficar perto das filhas e dos netos. E as pessoas diziam: vocês deviam ir para a Flórida, porque o clima lá é melhor, não é tão frio. O custo de vida é muito caro em Nova Jersey. Mas eu disse: não, se eu vou voltar para os Estados Unidos, eu preciso estar perto dos netos para investir na vida dos meus netos. E demorou 3 anos. Nós ficamos assim, uma vilazinha para missionários. Passamos 3 anos e eu só orando, esperando no Senhor. E finalmente encontramos uma casa com bastante espaço, com o quintal com cerca para os netos brincar e também espaço ao redor da casa para plantar minhas flores. Ah, sim. E, e naquela época eu nem sabia que os filhos de Cristina vinham morar com a gente para estudar. E então Deus já tinha, né? Eu disse: Senhor, escolha a casa para a gente, né? Porque a gente não tinha muita. As finanças era assim um pouco apertado, mas Deus abriu a porta e Deus foi fiel em escolher a casa que a gente precisava, né? E tudo. E ficamos 2 quarteirões de Janice e 2 milhas da casa de Elma. Então, são os 10 netos aqui bem próximo, e com Nicole e Natan, Verdade. ficou 12 netos aqui perto, E e 17. os 4 de Esther na Guatemala, e ficou só a Jéssica no Brasil. Mas Deus foi muito bom, né? E, e nós, e nós temos voltado para o nosso tema. Nós precisamos começar a orar pelos filhos antes de nascer, não é? Os nossos filhos e a Bíblia são as duas coisas que são eternas, e por isso que nós precisamos ter a oração como prioridade em nossas vidas. Tem um versículo em Juízes 13:8 que diz: nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, quando os filhos são pequenos, é mais difícil ter tempo sozinho com Deus, mas enquanto a criança está amamentando, você pode estar. Ali é um tempo que você está mais parado e pode interceder por aquela criança, por seus filhos. Quando você está dobrando roupa, você é um momento que pode estar orando pela criança que você está dobrando roupa. E outra coisa que a minha mãe passou para mim, ela disse: olha, quando eu faço pão, então quando eu vou amassar a massa que você vai, né? Ela disse: cada vez que eu vou amassar o pão, a massa, eu penso no nome de um filho, de um neto. Aí ela disse: quando eu descasco batata, cada batata que eu pego, eu penso no nome de um filho, um neto, Uau. orando. Então, muitas vezes eu faço purê de domingo. Quando as batatas são grandes, cada batata é duas crianças. Mas quando as batatas são pequenas, que eu tenho muita gente, eu começo com o neto mais velho, vou até o mais novo, Ai, e meu Deus. pedindo assim que Deus possa, eu vou descascando e orando que Deus possa tirar das suas vidas aquelas coisas que não são boas, aquelas coisas, né? Então, é uma maneira prática que você
que você está orando enquanto você está, né, descascando as batatas. Então, isso foi que Agora eu posso. minha mãe passou para mim. Então, vocês podem passar, né, para as suas famílias. Então, Haja nós. descascar batata e haja orar agora. É, Que bênção. aham. Isso é Agora, maravilhoso. pensando em orar biblicamente por nossos filhos, além de saúde e estudos, como eu já falei, primeiro orar para eles conhecer Cristo como Salvador, que aprendam a obedecer, que aprendam a amar a palavra de Deus, né, dizer versículos. E eu também agora eu tenho estou aprendendo a fazer texto porque eu mando para os meus netos, lembrando eles na leitura diária da Bíblia. Você leu a Bíblia hoje, o que é que você está lendo? Outras coisas para você orar, que eles possam respeitar os pais, né, pessoas de autoridade, que eles possam ser diligentes nos estudos e trabalhos, fazendo o melhor para Deus. E ser protegido de amigos errados, de se manter puro até o casamento, ser gratos e contente com a provisão de Deus, ser honestos e responsável, dando bom testemunho, que eles possam ser generosos, prontos a repartir o que isso foi Deus que deu, vamos repartir, e que na medida que eu tenho já três netos mais velhos que estão indo para a faculdade, para seminário, que eles possam buscar a direção de Deus para um ministério, para a profissão. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos orar. Agora, eu nem sei o tempo passando, mas vou já para terminar. Falta ainda, temos 10 minutos. Certo. Então, eu tenho um caderno de oração com pedidos mais específicos. Tem os pedidos espirituais e tem os netos mais velhos que estão tirando a habilitação e os mais novos aprendendo a bicicleta. Mas eu tenho outro versículo que eu tenho usado, 2 Tessalonicenses 3,12, que eu encontrei, anotei no cartão. E esse versículo também eu coloco o nome dos netos. É um versículo pequeno, mas diz assim: Todavia o Senhor é fiel, ele confirmará, pode ser Caleb, ele confirmará Zacarias e guardará Zacarias do maligno. Então, ali Uau. também é uma pequena oração que você pode estar intercedendo, confiando em que Deus possa lhe segurar pela mão e lhe guardar, não é? Porque é muito importante nessa fase de jovens, não é? A Elma tem 4, eu tenho um neto com vários jovens deixa eu ver, a Jéssica vai fazer 13, com outra com 15 anos, com dois com 16, um com 17, outro com 18. Todos numa fase bem. É. Todos esses jovens. Então, eu oro por todos os netos todo dia, mas já que são muitos, o que eu tenho feito eu separei pelos dias da semana. Então, eu começo domingo, eu oro pelos dois rapazes que vão começar seminário e faculdade. Eu oro por eles no domingo. Na segunda, as duas moças, Nicole com a outra moça. E vou até quando é sábado, eu oro pelos três meninos menores, que é Jasper com 4, o Benaia com 2 anos e o Esdras com 5 meses. Então, toda semana eu tenho os dias separados. E também, outra coisa, ao redor de nossa casa tem bastante árvores. Então, eu coloquei nome dos netos nas árvores. Tem uma fileira de árvore que é as meninas. E então, as árvores grandes são os mais velhos. E o caçula é um pinheirozinho bem pequenininho. E tem outro pinheiro de 2 anos. Então, um projeto meu esse ano é para tirar uma foto de cada neto junto à sua árvore. Que diz, vó, qual é a minha árvore? Então, quando eu estou lá de fora, lá eu posso ver aquela árvore e lembrar de orar por eles.
Então, um livro que me incentivou no Ministério de Orar pelos Filhos e agora pelos Netos foi um livro por Judith Kemp. É um livrozinho pequeno, mas diz: Meu filho, meu discípulo. E às vezes o que acontece com a esposa de pastor ou uma irmã crente, quando tem os filhos pequenos, talvez antes ensinava a escola dominical era bem ativa e agora fica mais limitado por causa das crianças pequenas. Então, devemos ver nossos filhos como nossos discípulos. Você está discipulando os filhos, não, talvez no momento não discipulando uma criança na igreja, mas você tem dentro da sua casa os seus filhos, os netos, né? Hoje mesmo a Janice mora 2 quarteirões, sempre eles estão chegando aqui e eles sabem que vovó está orando por eles, se eles fazem alguma coisa, eu dou um versículo e estou lhes encorajando, né, em sua vida espiritual. Então, é muito bom. Eu não sei se esse livro, se ele ainda existe, mas ele é muito bom. Meu filho, meu discípulo, por Judith Kemp. É. Às vezes, quando eu tinha as 4 crianças pequenas, porque eu tenho os filhos, 3 nasceram em Recife, eu tenho a Esté, que fechou com chave de ouro, uma cearense, que nasceu em Fortaleza, a minha caçula. Mas o meu esposo chegava em casa e dizia: quantas lições você preparou hoje? Quantas cartas você escreveu? Porque ele era muito ativo, muitas atividades na igreja. E eu estava em casa com as crianças pequenas. Dizia: olha, eu disse, ó, meu trabalho, eu investi nas crianças. Só daqui a 20 anos que vai ver o resultado, né? Quando as crianças for adultos, né? E graças a Deus que tem 2 que são missionárias que estão criando os filhos, né? No caminho do Senhor. Então, não desanime vocês que têm filhos pequenos, porque seus filhos podem ser seus discípulos, que você vai orando e discipulando os seus filhos. Então, a minha oração é que Deus lhe ajude a ser mais fiel em sua vida de oração. E também, quando a gente está no trabalho de Deus, eu tenho 17 netos, tenho uma família grande, que eu tenho 7 irmãos. Então, cada dia da semana, eu oro por um irmão, e agora muitos irmãos já têm netos. Então, naquele dia, né? Então, na terça, eu oro por meu irmão Ronaldo, por seus filhos, pelos filhos deles. Eu sou tia-avó, né, que faz. Então, cada dia da semana eu estou orando por um dos meus irmãos. Nós também no café com meu esposo, nós oramos por vários pastores que têm nossos filhos na fé, né? Carlos Júnior, Eliakim, pastor Charles. Então, toda semana também, eu sei que cada terça-feira, hoje pela manhã, nós oramos por Eliakim e Brinda, né? Que são nosso filho na fé. E tem um calendário de oração, acho que de 3 ou 4 igrejas de Mossoró, igreja de Recife, de Fortaleza, o calendário velho, que eu continue orando. No dia 17 de cada mês eu estou orando por Geisa, pela Érica. Então, alguns eu tenho decorado, mas estou orando por muito de vocês, né? Amém. Para terminar, eu tenho só uma poesia aqui que eu também, quando a nossa segunda filha veio estudar nos Estados Unidos e a gente ia ficar no Brasil e ela aqui sozinha. Então, fala assim: quando você era pequena e só um toque em distância, eu lhe cobri com lençol para proteger do frio da noite. Mas agora que você está grande e fora do meu alcance, eu levanto minhas orações e cubro você com oração. Então, se algum de vocês tem um filho adulto, um filho que está distante, você pode cobrir eles com oração, né? Então,
Eu acho que isso aí já dá para muita coisa que para vocês possam orar, pedir a Deus sabedoria, o que é que Deus quer, quais seriam as suas prioridades para você ter o ministério de oração. Precioso demais, irmã Dona Catarina. Eu aprendi coisa aqui para uma vida, viu? E eu acho que as irmãs aí também. Agora é cada faxina, cada vigília de oração, cada, cada cardápio no almoço, no jantar, e aí abençoando muitas vidas em oração. Graças a Deus por sua vida, Dona Catarina, por nos deixar esse legado, legado de oração, de orarmos por nossos filhos, sem ainda nem tê-los, os netos. Que Deus abençoe a senhora grandemente. E eu quero continuar seguindo o exemplo da senhora, e eu sei que muitas irmãs já seguem o exemplo e outras despertadas por essa live vão poder colocar isso em prática nas suas vidas, que nós podemos sim, no nosso dia a dia, abençoar os membros da nossa família por ter uma vida de oração. E a senhora hoje colhe frutos, frutos de uma vida de oração, uma vida preciosa. Realmente ter duas filhas servindo de forma direta no ministério e outros servindo de outras formas. E os netos, a gente não sabe até bisnetos, tataranetos, o que Deus tem planejado para a vida deles. Mas graças a Deus por sua vida de oração. Muito obrigada por nos ensinar essa noite, esse tempo precioso. Que Deus continue usando sua vida para abençoar muitas outras vidas por meio desse ministério da oração. Muito obrigada por incluir tantas irmãs que até estão aí ao vivo nesse ministério de oração. E como a senhora falou, Carlos Júnior, Eliakim, Pastor Charles, realmente são frutos do seu ministério de oração. E a gente vê que são homens que estão sendo usados por Deus no ministério. É maravilhoso ver como Deus tem usado o seu ministério de oração. Muito pode, Tiago diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então não desistamos, irmãs. Vamos então seguir em oração, porque essa é a vontade de Deus. Orai sem cessar. Deus abençoe Dona Catarina. Tenha uma semana maravilhosa, um restante de semana maravilhoso, juntamente com seus familiares aí. E continue abençoando sua família e abençoando a nós também com sua vida de oração. Um abraço e até uma próxima, que Deus assim conceda. Muito obrigada por ter atendido o convite. Obrigada pela oportunidade. Para nós foi um imenso prazer. Deus abençoe e até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau.